Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Em nosso canal no YouTube estão mais de 500 conversas gravadas com escritores do Brasil e do mundo, assim como esse que você vai assistir agora, com a Cris Guerra, nossa convidada. Bem-vinda, Cris! Obrigada, querida. Uma delícia estar aqui mais uma vez, nessa casa gostosa que sempre um papo acaba se tornando para todos nós. Uma Obrigada. alegria para a gente te ter aqui de novo, mesmo que virtual, a gente já fez vários encontros presenciais. Oi, a gente teve um probleminha técnico no vídeo, mas a gente voltou e ele rodou, né, Nina? Ele foi ao ar, por isso que a gente demorou mais um pouquinho. Agora sim, o Afonso está aqui, já dando boa noite. É, a Cláudia Andrade dando boa noite, que privilégio ver e ouvir a Cris novamente. O Moisés Espírito Santo falando oi de São Paulo, a Adriana Belo dando boa noite. Oi, Então, quem amor. está aí na audiência pode fazer pergunta, participar aqui conosco dessa conversa. A Cris, além de escritora, Cris Paz, é comunicadora, palestrante e produtora de conteúdo. Conhecida profissionalmente como Cris Guerra, passou a assinar Cris Paz em maio desse ano de 2022. Formada em comunicação social e com mais de 20 anos de experiência na criação de campanhas publicitárias, ela assina colunas na revista Vida Simples e na Rádio Band News FM, aqui de Belo Horizonte, além de comandar o podcast 50 Crises. Em suas palestras, aborda temas como saúde mental, luto, maternidade, protagonismo feminino, moda, gênero e gerações. Ao completar 50 anos, a Cris ajudou a esquentar o debate sobre a revolução da longevidade no Brasil e se tornou uma das vozes brasileiras a combater o preconceito etário. Nós vamos falar sobre isso aqui também. A Cris já publicou 8 livros: Para Francisco, Moda Intuitiva, Que Ninguém Nos Ouça, em coautoria com a Leila Ferreira, Mãe, escreveu o infantil O Menino que Engoliu o Choro, o livro de crônica Procurava o Amor em Jardins de Cactos, com prefácio do Humberto Werneck, que é primo da Cris, né, Cris? É, Outro gênio da literatura. é. Escreveu um livro de crônicas, Escrever uma Árvore e Plantar um Livro, crônicas sobre a maternidade, e agora lança Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo pela editora Melhoramentos, e que é o tema da nossa conversa, o tema principal, porque a gente vai falar de muita coisa aqui. A começar, bem-vinda, Cris, novamente. Obrigada, querida. É, eu quero te pedir para iniciar falando um pouco da Cris criança, falar um pouco da sua infância, como que a escrita, né, já entrou na sua vida desde pequena, falar um pouco também da sua família, disso tudo aí que, é, de certa forma, né, igual todos nós, eu acho, faz parte, da história que vivemos hoje, né? A infância influencia muito também, né, Cris? Sim. Eu acho que a minha infância é muito determinante na minha forma de escrever e até no fato de eu escrever, né? Eu sou a quinta filha de uma família de classe média de Belo Horizonte, sou a quinta e última filha e sou temporã, né? Eu nasci em 1970 e os meus irmãos são dos anos 60, né? Eu tinha dois irmãos e duas irmãs, que eram 7, 6, 5 e 4 anos mais velhos que eu, né? Então já tinha dois meninos, duas meninas, e eu cheguei ali, como a mãe costumava dizer, a rapa do tacho. Eu sou de uma família tipicamente tradicional, machista, né? Claro. Então era uma família que a gente cresceu ouvindo assim: ah, vocês vão fazer faculdade e casar. Eu ouvia muito isso na configuração feminina, né? E os livros, eles estavam muito mais presentes na ala masculina do que na ala feminina, né? Não é, eles eram uma coisa muito natural
né, na cabeceira dos homens, os livros. Meu pai estava sempre lendo, mas não era uma coisa tão natural nas mulheres, né? A gente estudava num colégio de classe média, um colégio bom e tal, mas os livros, para nós, estavam muito mais relacionados à escola do que não era um hábito. Ah, ler, eu lia para caramba. Não era uma coisa que eu não me lembro de ser incentivada a ler, mas eu convivi com muitos livros. Então, é, eu acho que eu visitava muito a biblioteca do meu irmão mais velho, que era um cara muito ávido por cultura, e hoje é um músico que tem uma produtora de áudio que faz a maior parte das trilhas de publicidade assim de Minas. É um cara craque, faz muito bem o que ele faz. E ele era um cara muito interessado nas coisas. E o meu outro irmão fazia psicologia. Então, eu lembro que eu ia nos livros de psicologia do meu irmão quando eu era bem nova, porque eu queria aprender a estar no mundo. E me lembro de conviver com um pouco com Drummond, com Fernando Sabino, com Mário Quintana, né? Nada extraordinário, muito fora do universo de livros já maravilhoso com o qual a gente convive, muito Luiz Fernando Veríssimo e tal. Mas eu nunca pensei em ser escritora, e eu não era uma pessoa que lia tanto. Eu lia, normal. Só que eu precisei começar a escrever porque lá em casa ninguém me ouvia, não tinha voz, né? Eu acho que eu fui muito mimada quando criança e acabei ficando uma criança chorona, que talvez se expressasse da maneira menos adequada. E eu comecei a escrever com 13 anos para dar conta, assim, era uma espécie de. Eu criei minha própria terapia, né? Acho que a gente faz isso, porque hoje em dia é natural sair para o psicólogo. Naquela época não era tão corriqueiro, ainda mais uma família com 5 filhos, né? Então eu comecei a escrever e acabei indo para a comunicação como uma consequência natural, fui para a área de comunicação, me formei e fui para a publicidade, né? Mas essa menina, essa infância, né, que eu tenho certeza que eu fui salva dali através da escrita, né, aos 13 anos, encontrando uma forma de me comunicar com os outros, ou até mesmo de existir através dessa escrita. Então, é a lembrança que eu tenho, né, Josane? Não sei se isso tudo é verdade, essa é a lembrança que eu tenho. É, Essa é a minha verdade, né? verdade. Ô, Cris, e você lançou um livro infantil que traz uma temática também interessante, e você comentou aí que no livro também, nesse livro que a gente vai falar aqui, O Fundo do Poço, você conta que eles te achavam uma menina difícil, né? Isso é muito difícil, Cris, é muito difícil. E palavras que marcam a infância, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também, já entrando aqui um pouco, né, no livro, a importância da gente prestar atenção, né, no que a gente fala para uma criança, né? É. Eu tenho até um texto que eu escrevi recentemente, ele vai estar no meu próximo livro, que ele conta um pouco sobre a mudança do nome de Cris Guerra para Cris Paz, e ele parte desse princípio aí. Quando uma criança nasce, né, ela é nomeada de alguma coisa. Ah, ele é fofinho, ele é calminho, né? O primeiro filho nasce, a família toda baba. E aí vão chegando os outros, e eu acho que os pais ou as outras pessoas acabam nomeando, né? Esse é mais fortinho, esse é mais calminho, esse é mais encrenquinha, né? Então vão dando papéis para gente. E o papel que sobrou para mim lá em casa foi o papel de difícil, porque eu também cheguei meio que bagunçando o coreto, eu cheguei meio que tirando a ordem das coisas, né? Então eu tive, e eu ouvia até bem pouco tempo, assim, muito essa definição já na ponta da língua. E isso é um ponto muito difícil, né? E o livro que você citou, o Menino que Engoliu o Choro, que por sinal tem uma quarta capa do nosso querido Pedro Muriel, que teve uma amizade relâmpago comigo, que a gente ficou super amigo em muito pouco tempo, nos amamos profundamente, e ele se foi, né, mas ficou para sempre. Então, tenho até uma quarta capa dele. Eu acho que o Menino que Engoliu o Choro conversa muito com o Fundo do Poço, na verdade, porque ele fala, acho que todos nós nos identificamos um pouco, porque a gente ouviu muito isso, né? Engole o choro. E lá em casa eu ouvia o Engole o Choro e ouvia você é difícil, como se eu tivesse inadequada, né? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa, e isso a gente precisa saber fazer até hoje na vida, né? A gente precisa saber desconstruir os nossos atos, criticar os atos e não as pessoas, né? E às vezes a gente
muitas vezes a gente comete esse erro, né, de rotular uma pessoa pelos seus atos e não criticar o ato, falar, presta atenção nisso aqui que você fez, né? Eu acho que vem um pouco disso, essa coisa do difícil. Mas ele é muito definidor também da pessoa que eu sou, né? Eu acho que eu não, talvez eu não escrevesse se eu não tivesse sido chamada tantas vezes de difícil. Então, eu queria achar um caminho mais fácil, né? E é muito interessante como é que nada é por acaso, assim. Mas é pesado, né? Não existe a intenção de quem nomeia. Quem nomeia não presta atenção, mas quem é nomeado não esquece, né? É verdade. Ô, Cris, entrando aqui agora no fundo do poço mesmo, no começo, o que que te levou a trazer de volta? Assim, a gente já conhece muito a sua história, quem acompanha, né? O que que te levou a revisitar essa história e trazer ela assim tão mais detalhada, né? E até bonito você esse papel que você faz, né? De contar a sua história, de mostrar que a gente dá a volta por cima mesmo e que é uma pessoa que seguiu em frente, né? O que que te levou? Como que foi revisitar essas histórias assim de dores, é, permeada, lógico, de muita alegria também. Sim. Eu acho que as dores me trouxeram para a escrita, isso é um fato, né? Eu acho que foi o fundo do poço que me fez escritora, e não foi o topo do mundo, e sim o fundo do poço, né? Mas eu tinha muita vontade de fazer um livro que fosse um livro de trajetória de vida, mas que fosse uma ajuda, que fosse um livro assim, olha, eu aprendi isso aqui, sabe? Eu gosto de comprar livros, eu gosto de ler livros também que tenham isso, que ajudem a gente a viver melhor, a se relacionar melhor. Eu acho que isso é maravilhoso encontrar isso nos livros. E eu sabia, através das minhas palestras, que em todas as minhas palestras eu conto um pouco da minha história, porque eu acho muito legal contar, me colocar, as pessoas se identificam, né? A gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Todo mundo vai se identificar com uma história triste, porque no fundo, no final das contas, a gente está falando de amor, né? De morte, de vida, de medo, de falta de autoestima, de rejeição. A gente está falando de coisas muito parecidas sempre, né? Então, eu queria muito fazer um livro que fosse um livro de autoajuda mesmo, né? Sem medo de falar esse termo, porque eu acho que existe muito livro bom de autoajuda. E aí, eu fiz uma palestra no TEDx, na PUC Minas, em 2018, que se chamava O Lugar Mais Visitado do Mundo, que era exatamente uma brincadeira sobre esse lugar, o fundo do poço, né? Que, na verdade, é o lugar que todo mundo já foi. Você pode nunca ter feito uma viagem na vida, mas com certeza você já foi para o fundo do poço. Se você tiver, sei lá, 15 anos de idade no mínimo, você já deve ter ido para o fundo do poço. E esse lugar, a gente tem mania de falar, né, que o fundo do poço tem uma mola, que você vai sair de lá. E eu entendi com a minha vivência que às vezes a gente precisa olhar um pouco mais para esse lugar, né? E entender o que ele quer de você. Porque se você só se preocupa em sair dali, na verdade, você não aprendeu o que esse lugar tem para te ensinar. E a gente, longe de ficar fazendo apologia da dor, né? Que a gente não aprende só pela dor, mas a gente aprende muito pela dor. E a dor pode nos transformar, sim, porque existem momentos em que você está sem saída, que você tem que encarar aquela dor, né? E você tem que passar por ela para sair dela. Então, eu queria falar um pouco sobre esse lugar, que eu acho um lugar muito transformador para quem se propõe a isso, né? E um lugar que todo mundo conhece. E aí, nessa palestra do TED, eu falava, olha, gente, o lugar mais visitado do mundo não é Paris, não é Hong Kong, como falam, né? A última notícia dá conta de que esse é o lugar mais visitado do mundo, eu acho que essas estatísticas estão erradas. E aparece uma placa escrito, bem-vindo a fundo do poço. E no final da palestra, eu conto um pouco a minha história e tal, e no final da palestra aparece um livro, né? Eu pedi que meu namorado fizesse um livro escrito Guia, Fundo do Poço, Guia Definitivo para você aproveitar 100% essa aventura. E essa palestra, assim, foi muito. As pessoas gostavam e riam e choravam também. E aí, um dia, eu trouxe essa imagem para o meu Instagram, essa imagem desse livro, falando da palestra que eu tinha feito há muitos anos. E as pessoas falaram, mas você já escreveu esse livro? E eu falei, olha que interessante, as pessoas estão interessadas em ler esse livro. Então, eu falei, esse vai ser o título do livro, né? É sobre isso que eu vou trazer, e eu vou mergulhar aí nessa história.
Porque se você olhar, na verdade, não é um livro não é uma biografia, mas é um livro de crônicas sobre várias viagens ao fundo do poço, né? E ele traz, assim, pontos turísticos, souvenirs, né? Como que é essa viagem, o que que ela pode te proporcionar. Então, eu resolvi fazer essa viagem, que é um overview de tudo, né, que eu já vivi, que foi muito importante e transformador, que, sem dúvida, não teriam feito de mim uma palestrante, uma escritora, uma produtora de conteúdo, né? Então, foi muito legal trazer isso, morrendo de medo, porque eu acho que é um livro sobre o luto, de uma forma geral, não é só sobre o luto da morte, mas o luto, os lutos que a gente faz na vida, né? Porque a gente está sempre morrendo e renascendo. Então, eu pensava assim, nossa, mas tem coisa que eu não passei, né? Eu tenho autoridade de falar sobre isso. Então, eu sempre falo a partir da minha experiência, o que eu aprendi com a minha experiência. Está longe de ser um livro de fórmulas, é um livro de aprendizados, né? Eu quero te pedir para contar essa sua experiência, assim, rapidamente, né, Cris? Porque a gente vai ficar gravado, tem muitas pessoas que não, talvez não É, te conheçam, claro. né? Então, a gente contextualizar aqui do que a gente está falando, que história, qual é a sua história aqui, que é a partir dela, né, que esse livro traz essas, esses modos, né, que A você luz, encontrou sim. de passar por isso, né, e estar bem agora, né? É. Ó, na verdade, eu acho que a minha história ela é marcada por muitas perdas, né? Tem essa história da infância um pouco complicada, né? De uma inadequação, mas acho que a gente pode pegar como pontos principais. Aos 24 anos, a minha mãe faleceu, ela teve um câncer de mama, então eu fiquei 2 anos acompanhando a doença da minha mãe. E aí, 7 anos depois, meu pai faleceu também, depois de 2 anos enfrentando um câncer, o papai já estava até casado de novo. Aí eu me casei pela primeira vez. Engravidei, perdi o bebê rapidamente, perdi antes de 2 meses de gravidez, aí 10 meses depois engravidei de novo, perdi de novo. Acho que são duas perdas sobre as quais a gente não fala, né? O aborto é meio que uma dor não permitida às vezes, né? E aí eu me separei nesse casamento e me apaixonei loucamente, desisti de ser mãe, e quando a gente teve um término, eu engravidei exatamente nesse término, a gente se encontrou assim, parei de tomar pílula e engravidei, fiquei muito feliz e fiquei apaixonada pela ideia da vinda do Francisco, voltamos o namoro e estávamos esperando o Francisco, e quando eu estava com 7 meses de gravidez, o Gui, aos 38 anos, teve uma morte súbita. A gente não morava juntos, mas estávamos esperando o Francisco. Acho que a gente estava meio que prestes a viver o momento mais bonito das nossas vidas e já vivendo muito alegre, né? E eu acho que aí eu me vi diante de um grande paradoxo. Eu acho que aí é que foi muito transformador, porque eu estava vivendo uma grande tristeza, que era a morte do Gui, mas eu também estava vivendo uma grande alegria, que era a vinda do Francisco. E quando eu me vi diante desse paradoxo, isso me transformou como pessoa, sem dúvida. Isso me ensinou muitas coisas e acabou me tirando da publicidade, me fazendo criar 2 blogs diferentes entre si, mas que tinham tudo a ver com o que estava acontecendo. E daí para diante eu comecei a escrever colunas e em rádio, revista, aí isso viraram, né? Acabou que viraram 8 livros até hoje. Hoje eu trabalho mais com comportamento, deixei a publicidade, eu uso a minha publicitária mais para me comunicar, e hoje eu trabalho essencialmente com comportamento e com literatura também, né? Eu continuo escrevendo. Então, esse foi o acontecimento mais transformador, e então eu acho que eu estou aqui por causa das minhas visitas importantes ao fundo do poço, sem dúvida, né? É. Você citou a respeito da morte, né, da sua mãe, que foi assim, você esperava, né? Eu acho que do seu pai também, por doença, a gente tem essa espera, né? A crônica Quero da que você morte anunciada, né? a crônica da morte anunciada. E eu quero te pedir para falar um pouco disso, porque tantas pessoas também passam por isso, né? Fica ali, É, né, aguardando e quando chega o momento, eu quero que você conte um pouco como que sim. foi essa espera, né, na sua casa, com seu pai, que vocês moravam juntos. O que que ele fez depois também, que eu acho que você conta um pouco no livro e que te influenciou de certa forma também, né? Eu acho que conviver com uma doença é um aprendizado muito grande, uma dor muito grande, porque você meio que, quando você tem uma doença que, né, não é qualquer câncer, né? A gente sabe que hoje em dia muita gente tem um câncer e sai desse câncer, só que quando essa doença traz uma ameaça, né, você tem que
dar conta de viver enquanto essa ameaça existe. É uma das coisas mais, dos aprendizados de sabedoria mais difíceis, né? Você entender como viver enquanto a vida está ali, porque qual que é a garantia que a gente tem, né? Eu não estou doente, não estou fazendo tratamento, então vou viver eternamente? Não. A boa notícia é que não, né? Então, eu acho que meu pai falou uma coisa comigo, meu pai era médico, quando a mamãe estava doente, meu pai falou, você precisa se preparar para a morte da sua mãe. Eu falei, pai, eu não vou me preparar para a morte, a gente só se prepara para a vida. Eu não sei nem de onde que eu tirei isso quando eu falei isso para ele. E eu tentei de todas as formas enfrentar a doença da mamãe, fazendo com que ela acreditasse na vida, sabe? E foi muito difícil, né? E quando ela finalmente foi, porque foram 2 anos, essa crônica da morte anunciada, na verdade, eu tive um namorado que falava que, por sinal, já é falecido, e faleceu de repente também, nem era meu namorado na época, e ele falava, ele teve uma mãe que morreu de esclerose lateral amiotrófica, né? Aquela doença, ela. E ele tinha 13 anos quando ela morreu. E ele falava assim: o melhor dia é o dia da morte, né? Porque é o dia que a pessoa parou de sofrer. Porque até então você sofreu e depois vai começar a saudade. Então, acho que a morte por uma doença, né? Você acompanhar alguém que você ama muito doente, é muito difícil, muito difícil. E você vê hoje muita gente, né? Muitas pessoas, inclusive, com essa história de redes sociais, mostrando a vida com câncer, né? A vida com uma doença, porque a gente precisa entender a impermanência da vida, né? Essa é uma das grandes sabedorias que a gente precisa adquirir, né? Que é assim, vou viver hoje enquanto dá. Porque se a gente pensar, né, o Gui, pai do Francisco, não estava doente. Ele estava esperando um filho. E de repente a vida dele foi interrompida. Quem poderia dizer, né? Mas acho que esse treino, né, da minha mãe, depois do meu pai, eu já não morava mais com meu pai quando o papai adoeceu, minha madrasta que cuidou do meu pai e tal, mas a gente foi vendo, foram 2 anos também, era um câncer de pulmão e tal. Esses dois eventos, né, 7 anos depois do outro, eu costumo dizer que foram treinamentos tropa de elite. Talvez eu não tivesse encarado da maneira que eu encarei a morte do Gui, porque eu tive essa experiência anterior de entender o que era a morte, né? Eu já tinha sido apresentada à morte, né? A morte de alguém muito próximo que eu amava muito. Mas, querendo ou não, perder pai e mãe é diferente de perder a pessoa com quem a gente escolheu viver, né? E tem até uma parte do meu livro, do Para Francisco, meu primeiro livro, que fala isso, né? Que o Gui ele não era de onde eu vim, era para onde eu ia, né? Por isso que outro dia alguém perguntou para mim assim, mas você vai mudar de Cris Guerra para Cris Pá? Você não é louca? Você não tem medo de perder todo o ranqueamento do Google, né? O Google, se você coloca Cris Guerra, tá lá. E aí eu parei, pensei e falei, olha, o chão já me foi tirado dos pés algumas vezes e eu sobrevivi. Então, eu estou escolhendo tirar esse chão e colocar outro, né? Não significa que eu estou desprezando nem nada, mas é uma transformação, tá bom, né? É bem-vinda, né? É interessante isso. E eu acho que a dor, ela te ensina isso também, né? Ela te ensina a impermanência o tempo todo. O nosso aprendizado é sobre a impermanência e sobre amar, sobre aproveitar o momento que eu estou aqui com você agora, né? Que é único, que vai passar, que não vai voltar. É só sobre isso, né? Se a gente parar para pensar. É verdade. Já que você tocou no assunto da mudança do nome, vamos falar um pouquinho sobre isso, Cris. Por que que você fez essa mudança agora, né? Sim, acho importante, né? Porque muita gente fica curioso para entender. Bom, Guerra é o sobrenome do meu pai, um nome que eu adoro. Eu naturalmente virei Cris Guerra, Cristiana Guerra na escola, Cris Guerra, Francisco, meu filho, é Francisco Guerra, né? Tá feliz da vida e ótimo. Só que depois que eu me tornei uma figura, entre aspas, pública, com todas as aspas, né? É uma pessoa conhecida, eu acredito muito na potência do nome, né? Quando alguém fala você é difícil, alguém me nomeia como difícil. Quando alguém fala a palavra Cris e fala logo depois a palavra guerra, imagina quantas pessoas, né, falavam a Cris Guerra, Cris Guerra, Cris Guerra, Cris Guerra. Então, Cris, estou sempre a postos, né? Isso foi um trabalho de psicanálise durante muito tempo. Eu
entendi que existia aí um preparo constante para a guerra, de nunca poder falar, ai, estou de folga. Não, não, agora não estou de uniforme do exército, estou de folga. E as pessoas falavam muito para mim, e falam ainda, né, que eu sou muito guerreira, né? Somos todas, em geral, e todos, né? Mas aí eu comecei a questionar um pouco esse nome, o peso desse nome. E aí eu fiz um trabalho de numerologia, que eu queria muito fazer já há bastante tempo, e a numerologia realmente me aconselhou que eu mudasse o meu nome, usasse um outro nome em lugar do Guerra, né? Aí tem a ver com numerologia, que é uma coisa mística, né? Uma ciência oculta, e eu gosto de usar uma frase que diz assim: para quem acredita, nenhuma explicação é necessária. Para quem não acredita, nenhuma explicação é suficiente. Então, não, não é o caso da gente, né, entrar muito nesse mérito. Mas a numerologia faz muito sentido para mim. E ela me aconselhou a mudar de nome, a usar um outro nome meu. Mas eu achei que ia ficar estranho. E por ideia do meu namorado, a gente inventou o Paz. E eu, de fato, adotei o Paz. Eu coloquei ele no meu nome, no cartório mesmo. Ele faz parte do meu nome, não como sobrenome, né? Ele é uma continuação do Cristiana. Eu agora sou Cristiana de Paz de Souza Guerra, né? E tem essa crase aí, que é uma recomendação da numerologia, que é esse acento grave, que eu digo que é uma reverência à história que me trouxe até aqui. Então, não é de forma alguma um trocar de nome, não estou devendo nada no Serasa, meu nome não está sujo, né? É apenas uma vontade de. Eu me casei com a Paz, né? Quando a gente se casa, a gente não troca de nome. Eu fiz isso no meu primeiro casamento e ninguém acha estranho a gente trocar o nosso sobrenome. E é isso, assim, eu me casei com a Paz e quero levar ela adiante. E tenho me sentido muito bem com isso. Acho que essa paz, ela é uma conquista. O nome, ele vem para selar uma estrada que já foi percorrida, né? Então, eu gosto de olhar para isso. E tem a Nanda, minha numeróloga, que se tornou uma grande amiga, que é alguém que está me ajudando a fazer essa travessia de um jeito tão bonito, sabe? Ah, eu acho a vida muito mágica. Então, estou amando ser Cris Paz. Amando, amando. Que bom que é paz, né? É. Ótima ideia, Acho eu que tem gostei mais a ver, né? demais. E tem o outro fato de que é mais coerente com o mundo de hoje, né, gente? Eu acho que a gente não precisa de mais guerra, não. A gente precisa de mais paz, né? Acho que eu trago no meu nome aquilo que o mundo está precisando, né? Em todos os sentidos. Sim, verdade. Aqui os comentários no YouTube. A Janine diz: Eu já fui ao fundo do poço um tantão de vezes. Quem não foi, né? Cristiana Goulart está dizendo: Essa mulher é uma vencedora. Ah, obrigada. Maria Morim: A morte é a maior lição para a vida. E é Sempre, mesmo. sempre bom aprender com a Cris Paz, ela diz. A Juliane Diniz diz: Acho que todos já vimos o fim do mundo algumas vezes e o outro dia ama. Amanheceu normal. E aí a Cristiana Goulart pergunta: o que é a paz na sua vida hoje, Cris? Olha, eu acho que a paz na minha vida, ela não é algo que chegou e ficou, ela é o tempo todo a meta, né? Quando eu coloco a palavra paz no meu nome, nem eu sabia o significado tão grande que isso tinha, porque não é só para emitir para o outro outra mensagem, é para emitir para mim mesma. Então, assim, ela é um objetivo, a paz é um horizonte na minha vida. E isso é uma coisa que me dá muita alegria, porque ver as pessoas falando, né? É muito legal. Eu fui no show do Gil esse fim de semana e várias pessoas me reconheceram e falaram: Oi, Cris, Cris Paz. Eu achei tão legal isso, assim, como que as pessoas receberam, né? É, é uma transmutação mesmo. A paz ela tem dica, né? Eu vou continuar sendo uma pessoa que muitas vezes briga, muitas vezes, né? Eu tenho o gênio forte, né? Não fujo à luta. A luta está aí, a vida é feita de lutas também, mas não só de lutas, né? Então a paz ela tem esse aspecto de horizonte e de um lugar onde eu quero chegar, sabe? Porque eu já vivi muita guerra, com muito orgulho também. Eu acho que eu vim da guerra, voltei da guerra e agora, né, é o fim da guerra. É isso. Acho que tem esse significado de novo momento mesmo, de renascimento, sem dúvida. Cris, eu quero te pedir para falar agora a respeito da ausência.
cada um tem uma forma diferente de lidar com a ausência, né? E contar um pouquinho da sua experiência também. Sim, É, e me chamou a atenção a forma como que seu pai lidou com a ausência da sua mãe. Então, assim, é nisso né, que traz para a é, gente. Cada um lida de uma forma diferente, mas é bom a gente ouvir, né? E até é, aprender, né, com o outro, com você. Eu acho assim que eu achei bem bonita a forma que você vai transformando as dores. eu acho que a ausência, ela é uma palavra que vai ser cada vez mais presente na nossa vida, né? Porque a gente vai passando pelas pessoas, as pessoas vão passando por nós. À medida que a gente envelhece, é natural que a gente perca pessoas. Mas é muito interessante quando você perde uma pessoa que você ama muito, porque é desesperador a partir do momento que você não consegue imaginar a vida sem aquela pessoa e você tem que todo dia confrontar essa coisa, mas ela foi embora, ela não vai voltar, né? A morte, ela teve alguém que comentou isso e eu acho que a morte é uma grande professora nesse sentido, né? Porque ela é um muro, ela é alguma coisa que você vai ter que transpor, mas ela não vai desaparecer da sua frente, né? A morte não é um problema para ser resolvido, ela não é uma doença para ser curada, ela é um fato. Aconteceu, encare e se vire diante disso, né? Mas depois de um tempo, você consegue transformar aquela dor lancinante da falta da pessoa numa ausência gostosa que se torna presença, né? Essa ausência, ela se torna presença quando ela se transforma em saudade, né? Que a saudade, ela é diferente do desespero pela falta da pessoa, né? A saudade pode ser uma coisa gostosa de sentir. Então, eu aprendi, né? Meu pai, você falou do meu pai, e isso eu acho que são fases mesmo, que a gente, são recursos que a gente faz com a gente para viver essa transição da falta da pessoa. Meu pai, quando a mamãe morreu, ele pegou o chinelinho dela, ele colocava escorando a porta do quarto. Ele pegou a cestinha de tricô, que ela sempre vinha com uma cestinha cheia de coisa e sentava na frente da televisão junto com ele, né? Ela tinha a cadeira dela, ele tinha a cadeira dele, e ela ficava ali fazendo o tricô dela. Ele pegou a cestinha de tricô, deixou lá, deixou os óculos dela. E era muito doloroso chegar em casa, só eu morava com ele, né? E eu respeitava muito aquilo. E eu era a interceptadora de cartas, porque quando uma pessoa morre, as malas diretas, naquela época, né? Hoje em dia não chega, Chegava muito. continuam chegando pelo correio. Então, quando chegava correio, eu já ia ali para ver o que que vinha com o nome da mamãe, porque eu sabia que a cada vez que ele visse o nome da mamãe, ia doer nele, né? Então eu ficava ali interceptando as malas diretas. Mas você tem que conviver com essa ausência e com essa lembrança, né? É porque a morte ela precisa se repetir várias vezes para você acreditar nela, né? É igual a gravidez, é uma verdade que você demora para acreditar e ela vai crescendo e vai se tornando cada vez mais verdade. E a morte é um absurdo que tem que se repetir todo dia até que você se acostume com o fato, né? Até que você realmente realize e fale assim, essa pessoa morreu, mas você tem que repetir para você várias vezes, né? Então eu convivi com isso com o papai e entendia os processos dele, até que ele começou a namorar rapidamente e tal, e esses objetos foram rapidamente desaparecendo da casa, né? Que é um processo. E quando o Gui morreu, eu também tinha, assim, eu tinha várias fotos do Gui no trocador de fralda do Francisco. Eu queria que o Francisco convivesse com várias fotos, porque o Francisco não conheceu o pai. Então, como é essa ausência para o Fran, né? Eu me pergunto muito isso, assim. O Fran sofre a ausência de alguém que ele não conheceu. É diferente, ele não tem essa dor. Talvez ele tenha a dor de não ter essa dor. Que falta é essa que eu preciso sentir? Como é essa falta? Como é esse cara de quem eu não sinto falta, mas eu sinto falta, né? É uma ausência muito doída. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada por ter conhecido o pai do Francisco. Mas uma coisa que eu aprendi é que o luto ele não acaba. O luto ele é uma aquisição, ele é uma companhia. Você adquire o luto, né? Você passa a aprender a conviver com ele e você tem que se transformar para lidar com ele e para que também não lide, para não lidar com ele de uma maneira como que mórbida, né? A ponto de você morrer também. Porque a gente morre quando alguém morre. A gente morre quando alguém que a gente ama morre. A diferença é que a gente vai renascer, né? E a gente vai fazer essa gestação aí dessa nova pessoa. Mas a gente morre, né? E tem que nascer de novo, tem que dar um jeito de nascer de novo, né? E o jeito que você arrumou para nascer de novo ali com a perda do Gui, né?
Eu quero que você conte um pouco sobre esse renascimento também. É, foi um jeito maravilhoso, tá? E a escrita, né? A escrita me salvou. Na verdade, quando o Francisco tinha 4 meses, eu um dia escrevi uma carta para o Gui. Quando eu voltei para o trabalho, eu escrevi uma carta para falar do Gui e eu ia mandar para os amigos, né? Era uma homenagem para o Gui. E aí, eu não sei por que a minha intuição cochichou no meu ouvido e eu resolvi escrever para o Francisco. Então, eu pensei, não, escreve para, né? Quando eu vi, eu estava escrevendo para o Francisco, como se fosse uma figura de linguagem. Só que aí eu entendi, veio a fórmula, né? Como que eu posso sair dessa dor? Ou como que eu posso transformar essa dor? Porque a morte é algo que a gente não tem nada, a gente não tem alternativa diante dela, mas a gente tem como mudar a nossa forma, a gente tem como agir sobre a nossa forma de viver o luto, né? E aí eu descobri um luto mais potente, que seria falar para o Francisco quem tinha sido o pai, enquanto as lembranças estavam claras, e eu criei um blog chamado Para Francisco, onde eu ia depositando todas as minhas lembranças do Gui em formato de cartas para o Francisco, e também falava sobre os meus pais, sobre as minhas avós, sobre os dias que a gente estava vivendo, tudo aquilo que o Francisco não poderia ler, e que ele poderia ler um dia, mas ele era um bebê nessa época, eu fui depositando nessas cartas num blog chamado Para Francisco. Ah, mas por que num blog? Porque eu não queria falar só para o Francisco, eu queria falar para o mundo, eu queria gritar para o mundo e eu queria falar comigo mesmo, né? Então ali eu construí uma cronologia de um renascimento, né? Eu acabei sem querer assumindo um compromisso com as pessoas ao escrever cartas quase que diárias sobre um luto, mas não eram cartas horríveis, elas não eram tristes, elas eram cheias de esperança, elas eram sensíveis, que tinham muita dor, mas elas falavam sempre de olhar o futuro, né? Essas cartas me ajudaram a ver o futuro. E ao surgir um destinatário, que era o meu próprio filho, eu descobri uma voz de escrita. E isso foi maravilhoso, porque eu me descobri escritora sem nunca ter tido essa pretensão, né? Eu nunca tive pretensão, sempre fui redatora publicitária. E aí eu descobri a escrita transformada por um destinatário. É muito poderoso quando você imagina um destinatário, né? E no caso eu não só imaginava, como olhava para ele, né? Ele estava ali. Então foi muito transformador, porque as pessoas começaram a se emocionar e não eram pessoas que conheciam a minha história só, eram pessoas do mundo todo, às vezes, que falavam português, do Brasil, de Portugal, de outros países de língua portuguesa, que se emocionavam porque eu estava falando de uma dor que era comum, que era uma dor que elas muitas vezes conheciam, né? E a dor é isso, ela é reciclável, a minha dor se presta ao outro, né? A dor do Chico Buarque se presta a mim num momento triste ou num momento de muito amor. Isso é muito lindo, né? Como que a dor pode servir para o outro. E eu acho que aí acontece a grande mágica, né? Que é quando a dor encontra a poesia. Aí vem um caminho de cura, né? Um caminho de beleza, porque quando você coloca beleza, parece que faz sentido, né? A vida, assim, mesmo doendo, né? E assim eu acho que se desenhou um caminho. E o Francisco leu, já leu, né? Tem algum interesse? Eu Todo mundo imagino que todo já mundo perguntou. pergunta. Porque ele tá com 15 anos, Cris. Tá com 15 anos, namorando, mó Ai, bonitinho. que graça. Ele é lindo, né? Isso eu Ah, eu sei. sou obrigada a concordar, né? Quem vai achar. Mãe não acha filho feio. Não O acha, Fran não. pegou o livro para ler, acho que ele tinha 12 ou 13, mas ele não deu conta. Recentemente ele me contou que foi muito para ele. Então, acho que ele vai ler num outro momento. É claro que ele conhece alguns textos, e ele tem uma amiga que leu e que ligava para ele e falava: Eu tô chorando. Mas eu acho que está ali para ele para quando ele quiser, né? Isso é É, muito interessante. Acho eu que ler talvez mais ele um. tenha um último a ler. Todo Depois mundo você. leu, menos ele. É, daqui a pouco tá o Francisco dando palestra junto com você. Nossa, De tanto que nós somos curiosos, né? Porque todo mundo já conhece o Francisco desde pequenininho, desde que nasceu é, praticamente, né? Com essas é. cartas, né? Mas ele é muito É, calado sobre isso, sabe? Ele é muito reservado, assim. no Aí, tempo dele descobri com o mesmo. tempo, né? É. A Adriana Belo está aqui. Te acha uma pessoa muito decidida, seu bom humor, sua força e a Cris Paz
veio para seguir junto as mudanças com mais simplicidade? Pode ser isso também? Mais humanidade aprendida nestes tempos? Eu acho que sim. Um beijo para você, Adriana. Delícia ter você aqui. Eu acho que sim, tem a ver com. Eu acho que tem muito de despojamento no Cris Paz, né? Porque eu não pensei nisso, mas depois observando o que eu me vi capaz de fazer, que é falar, não, então tá, vamos tirar o Guerra, vamos colocar o Paz. Oi? É isso mesmo, né? Porque nós não É, somos o nosso nome, nós somos o nosso nome é parte da gente, mas eu acho que tem um pouco desse desapego, desse lidar com a impermanência, desse lidar com a simplicidade, com o essencial, que a maturidade também talvez esteja me trazendo, né? Talvez com 48 anos eu não fizesse essa mudança de nome. Essa mudança de nome acontece com 51, quase 52, exatamente porque eu me sentia preparada e mais madura para isso. Acho que o essencial vai pulando, né? Começa a virar, você começa a ver uns holofotes do que é essencial, assim, né? Uns neons, assim, piscando para você. Acho verdade. que Ô, Cris, voltando ali no Para Francisco, lá no livro você fala, vou escrever aqui essas cartas para o Francisco, né, só por precaução. é. Você tinha medo, tem medo de morrer? A precaução era essa, de não deixar ou de esquecer? Ou não tem nada a ver com medo isso? Não, eu acho que tinha a ver com medo, sim. Era uma precaução com medo de esquecer, porque pelo fato de eu ter perdido os meus pais, eu entendi como funcionava, esse amarelamento das fotos que a gente faz com o tempo, por uma questão de sobrevivência. A gente vai amarelando as fotos, porque senão fica difícil demais viver com a falta da pessoa. As fotos vão ficando amareladas para que você olhe mais para frente do que para trás. Então eu pensava assim, mas isso vai ficar amarelado? Essa lembrança? Isso tudo que eu vivi, que é tão vivo, que eu preciso tanto pegar, eu preciso tanto mostrar para o Francisco que a gente viveu esse amor verdadeiro, né? Eu não queria que amarelassem essas fotos. Então eu tinha muito medo de me perder dessas lembranças, porque eu sei que muitas vezes a gente. Gente, eu perdi minha mãe morreu em 94. Então, esse ano vai fazer 28 anos que minha mãe morreu, né? É muito tempo. 28? Não. 28. É muito tempo sem a minha mãe. É mais tempo sem a minha mãe do que com. Eu tenho 52 anos, então eu tenho 28 anos sem a minha mãe e 24 com. Eu já me esqueci de muita coisa. É claro que quando essas lembranças se aproximam de novo, eu lembro, mas a gente vai se esquecendo, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então eu pensava assim, eu vou me perder disso, né? Então escrever me deu uma tranquilidade muito grande, porque eu pude apresentar o pai do Francisco para o Francisco pelos meus olhos, e eu pude seguir em frente, certa de que aquilo ali estava eternizado para mim, para ele, para o Gui, né? E outra coisa era o medo de morrer também. Eu tenho uma tia, quer dizer, minha tia, irmã da minha mãe, faleceu esse ano. Minha mãe era a mais nova de três filhas, então hoje só tem tia Leda, que tem 85. A tia Marina morreu esse ano. Tia Marina, quando. Porque, curiosamente, a história da minha mãe é muito parecida com a história do Francisco. A minha mãe, quando nasceu, o pai dela também já tinha morrido, né? A minha avó tinha uma menina de 2 anos, uma menina de 1 ano, e o meu avô morreu de repente, um câncer muito rápido, assim. A minha avó tinha 23 anos, meu avô tinha 32, e ele morreu de repente. E depois ela descobriu que estava grávida, né? Que estava grávida de 2 meses. Então, imagina, ela ficou sozinha aos 23 anos com três filhos para criar. Então, a tia Marina, ela conviveu com meu avô 2 aninhos, né? Ela não lembra do vovô Lindolfo. E nós não sabemos quase nada do vovô Lindolfo. E a vovó não gostava de falar sobre ele, né? E também vovó não estava mais aí quando eu perdi o Gui, não tinha nem como conversar com ela sobre isso. Tia Marina, quando eu comecei a escrever o Para Francisco, ela me ligou e falou: Muito obrigada por estar fazendo isso. Eu não sei nada sobre meu pai. O que você está fazendo pelo Francisco é muito maravilhoso. Então, assim, eu acho que foi muito bom ter feito, porque aí eu pude realmente ficar tranquila de ter deixado a construção de um legado, não de um legado, mas de um memorial ali do Gui, né? E sim, muito medo de morrer, porque quando o Fran nasceu, eu falava assim, quando o Gui morreu, eu falava, não posso morrer, né? Porque o menino já não tem pai, então eu tenho ainda esse medo, mas hoje menos. Acho que o Francisco já está mais encaminhado na vida, eu tenho menos medo. Estou mais tranquila em relação a isso.
Ô, Cris, e a fé no meio dessa história toda, assim? Você é uma pessoa religiosa? Como que Eu é sou uma a pessoa questão de da fé? fé. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa, tenho uma formação católica. O avô do Francisco paterno, né, é pastor batista, então eu também tive a oportunidade de já ver ele pregando algumas vezes, e acho lindo a fé dele, acho bonito demais, porque é muito verdadeiro, né? No dia do enterro do Gui era muito claro assim que eles estavam tristes, mas ao mesmo tempo alegres, porque o Gui iria ser recebido no reino de Deus. Isso é uma coisa assim muito forte, porque não é um pouco diferente da religião católica, na minha opinião, uma fé mais fervorosa. E é claro que existem religiões e religiões, tá? Mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não consigo seguir um- uma doutrina específica, mas eu sou muito sincretista. Eu tenho uma fé no amor, eu tenho uma fé na energia, uma fé numa força maior, sem dúvida, que a gente pode chamar de Deus, de universo, mas eu acredito que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, eu não duvido de nada e acredito no imponderável. Não à toa fiz numerologia cabalística, né? Eu acredito que as coisas aconteçam com um propósito de nos levar a um determinado lugar. Eu acredito que a gente está aqui no mundo para se desenvolver, para melhorar como pessoa, para melhorar como espírito, como ser humano, como para melhorar o mundo, para melhorar a convivência. Eu acredito que a gente tem um aprendizado aqui. Eu acredito nisso muito fortemente. Então, a fé me ajuda, sim, porque eu acho que tudo tem algo maior. É como se o ser superior, ou Deus, que eu chamo de Deus, né? Visse a nossa vida de cima e a gente só estivesse vendo ali aquela estrada, como se ele estivesse vendo o GPS. Ele sabe para onde a gente está indo, ele sabe que os caminhos tá tudo certo, né? Vou demorar um pouquinho ali, vou ficar, né? Vou errar um caminho. Tudo isso faz parte de algo que só ele está vendo, né? Que só existe uma sabedoria infinita, uma sabedoria universal. Eu tenho plena confiança nisso. E eu procuro, eu sou uma pessoa que vê essas coisas, que enxerga esses sinais desde muito cedo e nunca deixei de enxergar. Então, eu não adianta, né? Nem que eu tentasse, eu não seria uma pessoa de fé. Não sou religiosa, mas sou uma pessoa extremamente confiante no propósito aquele que eu não consigo enxergar. E agora eu quero te pedir para falar sobre a alegria. Lá no livro você tem uma frase marcante que fala: o homem é o único animal que mostra os dentes em sinal de alegria. É, é. A alegria é uma coisa muito gostosa, né? Eu tenho uma história, porque quando eu namorava o Gui, a gente estava recém-separado dos nossos casamentos, que tinham sido bastante infelizes, né? E aí, quando a gente começou a namorar, ele falou: Eu quero tatuar uma palavra, né? Ele tinha uma tatuagem, eu já tinha algumas, e ele falava: Eu quero tatuar uma palavra. E um dia a gente estava juntos e a gente era um casal muito alegre, a gente ria muito juntos. Um dia eu falei para ele: Eu já sei a palavra que você precisa tatuar. Alegria. E aí ele fez um layout da palavra, ele era um designer, e o Dani, nosso amigo, também ajudou, fizeram esse layout aqui, que é da alegria. E o Gui tatuou acho que era aqui no braço, tatuou alegria. Quando o Gui morreu, eu pensei, não tatuaria Guilherme no meu corpo, mas vou tatuar a alegria dele. É uma forma de deixar a lembrança. E pensei, gente, que bom a alegria dele ficar comigo, né? E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas você tem alegria tatuada no braço? E elas não sabem que por trás dessa alegria tatuada no braço tem uma grande tristeza, que é a perda do Gui, né? Mas eu acho que faz muito sentido até pela maneira como aconteceu a minha história, que é cheia de paradoxos, né? E é isso, né, gente? A alegria, ela é constante, ela tá ao nosso alcance com muita tranquilidade. Ela não é algo grandioso, né? Porque a felicidade não é um estado de plena alegria e em que a gente está sempre rindo. Isso aí não, isso aí é um estado sei lá, melhor ir no psiquiatra, se você estiver sempre rindo, você está com algum problema. Eu acho que a alegria ela é mais acessível, como momentos de tristeza em que você chora, né? É mais palpável ali. Mas a felicidade é algo maior, que é composto de momentos alegres e momentos tristes, mas quando você olha para o conjunto, você fala, tá tudo bem, né? E eu acho que a felicidade ela tem essa No coisa, livro você fala
A felicidade gosta de chegar francesa. Ela chega e sai a francesa, né? Ela é muito isso, assim. Ela não mostra que é ela não mostra que é ela. Você precisa de um treino para reconhecer a felicidade, porque a felicidade não é ficar rindo feito bobo. Pode até ser, em algum momento que você está rindo muito, né? Mas, mas eu acho que a alegria é algo mais fácil de conquistar. Momentos alegres no dia, né? São estrelinhas, são borbulhas, é um bilhete bem escrito, é um prato bem cuidado, né? O Gui me ensinou isso muito. O Gui era um cara que cozinhava bem, mas com o pouco que tinha, né? Ele fazia um ovo maravilhoso, né? Então, assim, ele era um cara que tinha alegria de fazer as coisas. Eu acho que a alegria tem um pouco de é quando você coloca amor nas coisas também, né? E alegria embeleza, gente. A alegria acho que é um dos ingredientes da beleza, sem dúvida. Que a gente tem mais perguntas aqui. Agora a Adriana Belo fala: finalmente li todos os seus livros, Cartas para Francisco é muito lindo. Amo os títulos de seus livros, são um convite à leitura. São A enormes. Cláudia. É. Aí a Cláudia Andrade pergunta: Cris, diante de tantos atravessamentos que você viveu na infância, quais foram os principais recursos que você conseguiu utilizar para não guardar mágoas dessas adversidades? Olha, é uma pergunta difícil, porque nem sempre a gente não guarda. Acho que tem muita coisa que fica guardada e a gente faz terapia, e a gente faz terapia transpessoal, terapia psicanalítica, tem muita coisa que fica, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com aquilo que também muitas vezes a gente não consegue tirar do caminho, né? E continuar tentando, exercitar acima de tudo o perdão, entender que as circunstâncias às vezes não foram criadas pelas pessoas, as circunstâncias elas acontecem por um conjunto de coisas, então eu acho que a ferramenta principal é entender que a gente tem poder de mudar a forma de encarar alguma coisa, né? Então, é, um fato que acontece comigo, externo a mim, não depende de mim, mas a maneira como eu vou receber esse fato depende de mim. E o luto é uma das provas disso, né? Como que você vai encarar o seu luto? Você vai se resignar e não vai mais querer ser feliz? Ou você vai botar para fora, vai chorar, vai pedir ajuda, né? Você pode compor ali o seu luto, você pode bordar o seu luto. Ele é uma obra sua, né? Então, existe essa possibilidade de colocar um traço no seu luto. E eu me lembro de uma coisa, ela está falando da infância, né? Talvez o recurso maior tenha sido escrever, que é quando eu descobri um caminho para me comunicar que não seria tão estridente, né? Eu era uma menina estridente, que chorava, que reclamava, que era ranzinza. E a escrita era um jeito delicado de existir. Então, essa foi uma excelente estratégia que eu descobri, não sei como, mas descobri. E quando o Gui morreu, eu acho que eu comecei a escrever o Para Francisco porque eu também queria tornar aquela dor mais glamurosa, sabe? Falei, gente, não tem condição de ficar nessa pobre coitada, não, gente. Nossa Senhora, eu tô muito vítima, eu tô muito viúva. Nossa, pobre viúva, que coisa chata, ninguém vai me aguentar, né? Então, acho que eu queria um caminho mais glamuroso, mais elegante, mais charmoso para lidar com isso. E eu acho que a poesia foi um caminho charmoso e elegante, assim. Acho que existe uma elegância muito grande na poesia. E através dela eu pude lidar com a minha dor, falar da minha dor, confessar, trabalhar a minha dor com elegância, com beleza, com charme. Bota ali para desfilar a dor de salto alto, entende? Assim, não precisa ser um dramalhão, não precisa ser uma novela mexicana, pode ser um filme francês, é um pouco isso, né? E olhou para ela de frente para conseguir dar conta, né? Eu queria que ela fizesse bonito, vamos falar, faz bonito aí. É. Aí ela está falando aqui, lindo saber que da sua terapia, a Sandra Vilaça Pereira diz, lindo saber que da sua terapia de escrever nasceu uma escritora. Ganhamos todos nós. Curto muito sua escrita e seu alto astral. Gratidão. O Muito Luiz obrigada. Urumé, ele fala, menina, você é especial demais. Que bonitinho. Euforia. E a Denise Bittencourt diz, gostaria de perguntar sobre o relacionamento atual da Cris. Ele não se sente sombra de um grande amor?
Como é para ele viver ouvindo muito sobre a sua linda história de amor com o Cris? Nossa, essa pergunta é ótima, porque eu tenho ao meu lado um companheiro muito generoso nesse sentido de entender o que o significado dessa história, de entender que ele tem um grande significado na minha vida, porque eu estou vivendo no presente, não no passado. Ele tem uma compreensão, e um respeito à memória do Gui muito grande, no sentido de entender que o Gui fez parte de um processo, de um momento, né? E que é pai do Francisco, e que tem a sua importância nesse momento, né? Assim como o Ale, ele foi casado 2 vezes, né? Ele tem duas ex-mulheres, aliás, três, porque tem uma que ele também viveu 10 anos com ela, mas ele não teve filho com ela. Então, a gente não convive, mas assim, uma das ex-mulheres dele, a Paula, a segunda mulher dele, ela frequenta a casa do Ale, que é do meu lado, então, assim, às vezes a gente vai em festa e ela tá lá junto, porque ela é mãe das meninas que moram com ele, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que cada vez mais a gente caminha para entender isso, que as pessoas, né, elas fazem relações, elas constroem relações que às vezes podem ser transformadas em outras relações depois, né? E muitas vezes isso tem filhos como frutos, e você não precisa desmerecer o outro, destruir o outro para que porque essa relação teve um fim. Então, acho que é um pouco essa mesma lógica, né? A minha relação com o Gui teve um fim porque o Gui morreu. Se o Gui tivesse aqui hoje, não sei se a gente estaria junto, pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse respeito à memória de uma relação anterior, eu acho que é muito fundamental numa relação nova, né? A gente entender que eu sou feita de várias experiências e dentre elas a minha história com o Gui é uma dessas experiências. Então o Ale é um cara muito tranquilo em relação a isso, a gente tem um respeito muito grande pela individualidade um do outro e a gente não é um casal ciumento. Nem eu, nem ele somos, a gente consegue entender que cada um de nós tem seu trabalho, as coisas que busca, e eu acho que tem a ver com amadurecimento, né? Mas foi difícil achar um companheiro assim. Eu tenho outros desafios com a Lê, que são diferentes, né? Ele é uma mudança de patamar na minha vida, ele é muito diferente do tipo de relação que eu sempre vivi. Então, são outros desafios, mas são desafios bons de aprender também. Mas, de fato, demorou para achar uma pessoa que desse conta disso, porque a maior parte deles não dava conta. Então, era uma coisa bem difícil, porque eu falava, pronto, vou ficar solteira para sempre, porque os caras não vão dar conta aí desse fantasma, né? E o Gui não era perfeito, gente. Eu só trouxe para a literatura, sim, o melhor dele, né? Assim como eu também falei de coisas difíceis dele, mas eu não ia trazer para a literatura o pior dele, né? Trouxe o melhor, acho que ele ficou satisfeito. Ô, Cris, falando do Alê, vamos falar um pouquinho do combate ao preconceito etário a partir dos seus 50 anos, né? Que quando você Ah, assumiu os seus cabelos brancos, você falou com o seu namorado, cresci, é, virei adulta. é. Eu quero que você Primeiro fale, é que um antes, assunto muito sério, né, e muito importante, é, essa nova, não bandeira, né? É uma bandeira, assim, também, né? Que eu acho importante que claro, você assumiu e que para as mulheres ter você, uma das mulheres à frente disso aí, é bem legal e é reconfortante, né? é reconfortante. Então, na verdade, a gente tem vários dados aí, né? Por que que a gente está falando sobre longevidade? Eu estou falando muito sobre longevidade. Primeiro, porque eu fiz 50 anos, né? Então, quando eu fiz 46, eu já comecei a olhar muito para essa idade, é um marco muito grande. A gente meio que coloca ali como uma metade da vida. Provavelmente eu já vivi mais da metade, eu estou com 52 e tal. E também porque a gente está com uma inversão, a gente está numa caminhada para inverter a pirâmide etária. Nós, como o Brasil hoje é o país que é o Brasil e a América Latina como um todo, nós somos o continente que envelhece com maior rapidez. Então, nós temos menos filhos, nós vivemos mais, então a nossa pirâmide etária está invertendo e a gente tem vários dados. Eu vou dar só um que é bastante impactante. A cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil.
Então, é muito sério, é muito grande. A gente não é mais o país do futuro, a gente já é o país do passado, porque nós somos velhos, né? Estamos ficando velhos e precisamos muito criar um país rico. Nós não enriquecemos e a gente precisa, né? Nesse momento, então, nós temos muito trabalho para fazer. Então, é, como eu costumo trazer sempre os meus temas, as coisas que eu vivo, né? Eu sou aquela pessoa que vive as coisas a ponto de falar sobre elas e dividir aquilo que eu estou vivendo nas minhas redes. Eu acabei trazendo o tema do envelhecimento também, falando dele da melhor forma possível, e isso existem dados mostrando que quanto mais a gente assume o nosso envelhecimento, melhor a gente encara ele em todos os sentidos, psicológico e físico, né? E aí, nesse processo, falando muito desse assunto, resolvi deixar meu cabelo branco em 2019, foi antes da pandemia. E uma das pessoas que mais me incentivou foi o Alê. Ele olhava os cabelos brancos e falava, amor, olha esse cabelo branco. Ele achava bonita a mulher de cabelo branco. E a minha cabeleireira me incentivou também. Isso foi muito importante. Teria sido difícil peitar o mundo. Não, vou deixar o cabelo branco. Por mais segura e corajosa que eu seja, eu não acho que eu seria essa pessoa que fala assim, foda-se o mundo, vou deixar o cabelo branco. Não, não tem esse culhão todo, né? Um gesto, um termo bem machista, mas enfim. O que eu fiz? Eu deixei o cabelo branco, né? E foi uma experiência ainda, fui tateando ali para experimentar e tal. E aí, quando eu tinha alguns meses que eu estava com o cabelo branco, eu resolvi fazer umas fotos, já na pandemia. Fiz as fotos, né? E eu sempre fui uma menina, eu sou uma mulher mignon, eu sou magra, né? Então, eu sempre tive esse jeito meio moleque, cabelo curto, tem esse jeito meio masculino e tal. E foi a primeira vez que eu me senti uma mulher. Foi muito engraçado. Quando eu peguei as fotos do Márcio Rodrigues, bem bonitas, assim, cabelão, cabelo, ele tava maior e tal. E aí eu mandei pro meu namorado, né? Mandei pro Alê e falei, amore, eu fiquei adulta. E ele até falou assim: é isso que eu ia comentar. Parece uma outra fase da sua vida, né? E isso foi muito legal, porque comemorar o envelhecimento, que é algo que eu não esperava, né? Ver o meu cabelo branco e me sentir mulher, foi muito interessante isso para mim. E acho que acabou sendo um incentivo aí para outras mulheres. Isso não significa que eu não vá pintar um dia, pode ser que um dia eu canse, pinto de novo, mas tem 3 anos que eu tô com cabelo branco e gosto muito. Às vezes até me dá vontade de pintar, falar, ai, que saudade do meu cabelo preto, mas eu falo, nossa, mas eu vou ficar com saudade do cabelo branco, né? Então é muito gostoso, muito legal. E é bom poder escolher, né, Cris? Sim, e aí, né, tem uma parte da pergunta que eu não respondi, que é, nós somos etaristas, né? Porque a gente tem pavor de envelhecer. A gente acha que envelhecer é uma porcaria. Para as mulheres, isso é pior ainda, né? Porque a sociedade não quer olhar para o envelhecimento, principalmente o envelhecimento feminino, porque o nosso corpo, parece que ele foi feito para agradar o outro, né? No caso do o etarismo, que é o preconceito etário, no caso da mulher, ele é um prolongamento do machismo. Então, eu acho muito legal quando eu acabo fazendo parte de uma onda, de uma revolução, né? De um movimento que quer provocar essa discussão, de falar, olha, desconstrua o etarismo que está dentro de você, porque não sei se te avisaram, mas você está caminhando, é para cá, você vai ficar mais velho, a não ser que você morra no meio do caminho. Minha mãe morreu com 55 anos. Ela teve tempo de ver o cabelo branco? Teve, mas ela podia ter vivido muito mais. Quando eu penso que eu estou chegando quase na idade que minha mãe tinha quando ela morreu, eu acho um absurdo, é pouco demais. Tem muita vida pela frente. Então, o que eu acho mais legal da luta contra o etarismo é que esse é um preconceito contra o qual a luta contra esse preconceito é uma luta que necessariamente passa pelo antirracismo, pelo feminismo, né, a luta contra o machismo, pelo anticapacitismo, pela anti-homofobia, LGBTfobia, porque o que acontece com o etarismo é que é um preconceito que nos coloca no alvo sempre, né? Porque eu sou branca, eu nunca vou ser preta. Eu não tinha deficiência, né? E hoje eu tive uma perda auditiva durante a pandemia. Tô vulnerável, mas eu tenho uma orientação sexual, eu sou heterossexual, pode ser que um dia eu não seja heterossexual, ok. Mas eu sou branca, não vou ser preta. Eu sou mulher, não vou ser homem. Se eu fosse homem, não vou virar mulher, né? Isso é um fato. Mas hoje eu sou jovem, amanhã eu vou ser velha. Então, assim, todo mundo está nesse paredão. Então, é um preconceito que nos coloca empáticos, que faz a gente pensar também nos outros preconceitos. Não adianta
lutar contra o etarismo e esquecer todas as outras lutas, né? É tudo junto. Preconceito adora andar em bando, e como eles andam em bando, a gente tem que destruir eles em bando. E uma coisa importante, né? Quando a gente falou aí, que você falou do difícil, quando eu estava falando que a gente precisa procurar desconstruir os atos e não as pessoas, ou criticar os atos e não as pessoas, eu acho que a gente tem essa mesma estratégia. Em vez de chamar a pessoa de preconceituosa, chama atenção para um ato preconceituoso. Isso foi uma coisa que eu li no livro da Ruth Manos, que por sinal eu recomendo, que é o Pequeno Manual Antimachista, Antimachismo, que ela conta do pai dela, que por sinal é falecido, e a gente sofre porque era uma história, uma relação linda que ela tinha com o pai. Ela conta que o pai dela, um advogado, um cara já mais velho e tal, como ele desconstruiu o machismo nele, né? Uma vez ele foi fazer uma compra com ela, tinha um cupom de uma coisa na internet para trocar. Ah, vamos trocar aqui por um eletrodoméstico. Sentou ele e a Ruth, e aí ele falou assim: não, mas esse eletrodoméstico aqui, sua mãe já teve. Aí ele falou assim: não, não, pera, deixa eu construir de novo, deixa eu falar de novo. Isso foi machista. Esse eletrodoméstico aqui, nós já tivemos. Que lindo, gente, que lindo. Vamos desconstruir o machismo e todos os outros preconceitos que a gente tem antes tarde do que nunca, né? E é isso, desde que eu fui para as redes sociais, desde que eu comecei a ser produtora de conteúdo, eu entendi que não dava mais para ficar no meu mundinho perfeito de privilégio, que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu fui entendendo que eu era uma pessoa privilegiada em vários aspectos. E agora eu estou ficando velha, né? Então eu estou ali na mira e acho que talvez eu esteja mais empática ainda para olhar para todos os preconceitos contra os quais a gente tem que lutar. Nossa, falei pra caramba. Falou, e é muito legal, e vai ser tema do seu próximo livro, né? Já deu spoiler. Exato. Então, gente, preparem, depois ela tem muito mais para falar sobre isso, a gente volta no Sempre um Papo para falar mais. Exato. Falando da produtora de conteúdo, um assunto que a gente já está terminando a conversa, mas eu acho legal você falar a respeito disso, e está no livro também, que é os voos diários ao fundo do poço antes mesmo de levantar da cama. Isso da gente ver a vida alheia pelo celular, Instagram, a timeline que ameaça a nossa autoestima e nos leva lá embaixo, né? Que a grama do outro é sempre mais bonita, que a É, nossa, mas tudo a grama do vizinho é mais bonita porque é artificial, né? Isso é uma coisa muito séria que a gente vive hoje. A gente precisa muito fazer esse trabalho de descascar a vida alheia constantemente, né? Porque a gente cai nesse engano diariamente, né? Você vê ali, você sabe que ali tem um cenário, que você sabe que ali tem um enquadramento, que pode ter um filtro, que fora do enquadramento tem todo um mundo real com vários problemas, mas a gente cai nisso, né? A gente olha a vida do outro no Instagram, porque vai passando um tanto de telinhas por nós, né? A timeline do Instagram vai passando, é um que dança maravilhosamente, a outra que tem uma barriga negativa e a conta bancária positiva, e você fala, o meu é o contrário, né? É a outra que tem um namorado perfeito e maravilhoso, que pediu ela em casamento, com toda a pompa e circunstância. Então, você vai acreditando naquelas historinhas e você vai achando sua vida uma porcaria. E o mais louco é que, de vez em quando, nós mesmos produzimos essas imagens. Eu, como produtora de conteúdo, muitas vezes eu lembro de uma foto que eu postei em Milão, que eu estava com um lenço maravilhoso em 2016, uma viagem em Milão. Eu estava sem um puto. Era o último dia de viagem, completamente dura, morrendo de dor no pé, ia pegar um voo de classe econômica de volta para casa. Mas quem olhava para aquela imagem era uma imagem glamurosíssima, né? Então a gente tem o tempo todo desconstruir isso, né? Olhar para a vida do outro e falar, ele é feito de carne e osso, ele tem mau hálito todo dia, né? Ele também sofre, ele também envelhece, ele também verruga, ele também tem medo de ser abandonado. Ele é gente como eu. e Então a ele está gente postando ali um momento bom, né? É um muito momento bom, só. é só um momento bom. Não é a vida dele, a vida dele não é perfeita, como a sua também não é. Acho que essa desconstrução é muito importante, né? E é diária, que a gente constrói essa ficção e a gente acredita na ficção do outro. É um trem muito doido. Ô, Cris, antes da gente terminar aqui, que já passou o tempinho, um pouquinho, deixa eu terminar de ler. A Juliana Diniz diz: preconceito etário é cruel também no mundo corporativo. Parece que temos data de validade. A Denise Tatiane diz: tenho 46 anos, desde 2016 não coloco tinta nos cabelos. Meus cabelos estão bem brancos, sofro muitas críticas
falam que eu deveria pintar. O Van Bueno diz, muito difícil envelhecer num mundo preconceituoso. E Adriana, este livro é maravilhoso, Fundo do Poço com Gosto de Vida. Que lindo. Obrigada, que Aí eu ótimo. quero te pedir para ler um trecho para a gente finalizar. Eu fiquei encantada. Meu livro, vou mostrar aqui a capa. Aqui? Tá bom, Nina? Aqui. Meu livro está completamente marcado. É um livro assim que você quer voltar nele para consultas. Deixa eu ver o que a Cris fez nesse momento. Todo dobradinho e marcado com Vou marcador escolher um trecho não muito de grande texto. aqui. Escolheu? Peraí que eu estou escolhendo, peraí. E eu achei linda a oração ao tempo, que eu recomendo as pessoas para lerem, está na página 238. Gostei demais. E aí agora você finaliza para a gente, então, com a leitura Vou de uma finalizar. partezinha escolhida por você. Ah, eu adoro isso. Eu acho bem o resumo, acho que é uma coisa que eu tinha certeza que eu ia falar no livro, um aprendizado. Se chama Lago Salgado. Recomendo a todo ser humano um pequeno livro do filósofo francês André Comte Sponville, cujo título é A Felicidade Desesperadamente. Diferentemente do que sugere o título, o autor não fala sobre o desespero, esse sentimento de angústia e de aflição que acena para um certo descontrole. O livro é um tratado sobre a incompatibilidade entre a expectativa e a felicidade, sobre a possibilidade de ser feliz estar muito mais na mão na não espera, na ausência de expectativas. A natureza tenta nos dar esse recado com a lógica da maternidade. Quando uma mulher quer muito engravidar, ela precisa aguardar sua menstruação não chegar. Veja que paradoxo. O desafio é justamente driblar as expectativas e manter-se distraída. Quem já viveu tentativas e abortos espontâneos, como eu, pode dizer que é uma lição bastante dura. Depois de algumas tentativas, preferi deixar a ideia de lado e focar outro objetivo. Disse para mim mesma que nunca mais planejaria um filho, só engravidaria por obra do destino. E não é que deu certo? Curiosamente, na gravidez do Francisco, li outro livro que fala sobre espera, um guia direto e objetivo sobre a gestação. O que esperar quando você está esperando? Como já era de se esperar, ou não, a obra não previu a viuvez em plena gestação. Teria sobrado tempo para ler muitos outros livros que eu havia comprado para ajudar na educação do Francisco. Faltou fôlego. Aprendi a maternidade em pleno luto, como quem se aventura a mergulhar com cilindro. Troquei páginas impressas por folhas em branco, já que precisei escrever mais do que ler. Foi minha forma de respirar. À minha espera ficou uma pilha de livros, aguardando tempos mais serenos. Outro dia mesmo, eu tropecei num exemplar de Limite Sem Trauma, de Tânia Zaguri, com um marcador de página no capítulo Entre 1 e 4 anos. Francisco já tinha 12. Repare como a nossa mente nos prega peças. Focando a ideia da maturidade, me distraí a ponto de não enxergar o momento agonizante de uma relação. Precisei de uma gravidez frustrada para, enfim, encarar a realidade do meu casamento. Poucos anos depois, perder o Gui era o que eu mais temia. Feliz por estarmos juntos, eu conseguia entristecer ao pensar que um dia, no curso natural da vida, a morte de um de nós dois colocaria um ponto final naquele amor. O que é uma tremenda estupidez. Sinto como se a vida me repetisse. Prepare-se para não estar preparada. É assim que vai ser. Você já deve ter reparado nessa magia que a distração costuma oferecer. Quantas vezes nos prendemos a um pensamento obsessivo em busca de uma ideia, uma solução, e justamente quando nos distraímos é que surge a resposta. Os maiores insights costumam surgir justamente quando tiramos o foco do assunto. É a vida mostrando seu apreço pelo jogo do esconde-esconde. No entanto, para ativar o modo distraído, é preciso aprender a ampliar nossos mundos, como ensina a historinha preciosa que uma amiga me contou num momento de dor. Havia um sábio, seguido por inúmeros discípulos. Um deles o procurou, buscando alívio para um grande sofrimento. O mestre sugeriu que fossem até a cozinha, encheu um copo de água, pediu ao discípulo que pegasse um punhado de sal e misturasse aquela água. Beba um gole e me diga que gosto tem, disse o mestre.
Ruim, muito ruim, respondeu o aluno. Então o mestre sugeriu que caminhassem até um lago, levando o recipiente com sal. Ordenou que o discípulo misturasse um punhado de sal à água do lago e provasse. O discípulo bebeu não só um, mas muitos goles da água do lago. Refrescante, matou minha sede, comemorou. É este o ensinamento, disse o sábio. Não seja um copo, seja um lago. Ai, Cris, muito grata pela sua presença aqui com a gente no Sempre um Papo. Eu que Sempre uma agradeço. alegria ter você aqui. Quero agradecer a audiência, as pessoas que estiveram conosco aqui no chat também. Tem mais comentários, depois a Cris dá uma olhada lá, se tiver mais perguntas para responder também. Quero agradecer ao Eduardo Rodrigo, nosso intérprete de Libras, e vou pedir para ele fazer a datilogia do seu nome, que você quer aprender, né, Cris? Que lindo. Eu também agradeço muito a ele pela participação. Vamos lá, Rodrigo. Eduardo. Eduardo Rodrigo. Ó, C. Lindo! Cris Paz. Obrigada! Adorei! Lindo! Beijinho em você, Eduardo! Muito fofo! Grata, Eduardo. Então, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Gerdau, e convidar vocês que estão aí assistindo também, que ainda não se inscreveram no canal do Sempre um Papo, para se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações de novos conteúdos que entrarem, das nossas lives também. E essa conversa com a Cris, para quem quiser compartilhar, já vai ficar disponível no nosso canal também. Muito obrigada e até a próxima, Cris. Um beijo, Quero até a próxima. agradecer Muito também, obrigada. querida. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada a você. Um beijo no Afonso e a todo mundo do Sempre um Papo. Foi lindo. Beijo. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo.